Você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, que para nós é um motivo de muita satisfação. Bom dia a todos e dentro de instantes os senhores irão acompanhar a audiência pública para a apresentação da peça orçamentária, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2024. E se os senhores sintonizarem o canal 48.2 digital, ou então acessando a internet pelo site YouTube, Facebook, TV Câmara Cubatão, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Até já! Alô. Bom dia a todos. Vamos dar início aí à audiência. Declaro aberta a presente audiência pública para apresentação do projeto de lei número 106/2023, que destina a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2024. Convido para compor a mesa o vereador Ronieli Martins da Silva, vice-presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Convido para compor a mesa o senhor Wilner José Fraga, secretário municipal de Planejamento. Dando início aos trabalhos, convido o senhor Wilner José Fraga para expor os presentes o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2024. Alô. Bom dia, vereador Tinho, vereador Rony, bom dia a todos. É uma imensa satisfação poder estar aqui nessa casa apresentando aí a nossa proposta orçamentária para o exercício de 2024. Vou só ver se a filmagem aí consegue pegar normal. Bem, conceitualmente é importante que a gente destaque, né, o que é o orçamento, que é o maior instrumento de planejamento que existe na administração pública, né? Então, ele é contínuo, dinâmico e flexível, e isso é uma coisa importante se destacar. Nenhum orçamento é absolutamente engessado, ele precisa ter flexibilidade para se adaptar a novidades que possam estar ocorrendo durante o exercício, né? E aí ele vai determinar para um certo período os programas de trabalho, né? E aí o ritmo da execução, e isso é importante, com a Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000, destacou-se uma coisa importante. Eu tenho que forçosamente controlar o meu orçamento pela entrada de receita. Ora, se a receita não se comporta da maneira como eu esperava, eu vou segurar a despesa, contingenciando, que a gente chama, cortando a despesa. Então, isso aqui é que fala do ajuste do fluxo de entradas e recursos para que eu possa ter um orçamento realista, né? A base legal de desenvolvimento dos orçamentos, e aqui é nível Brasil, né, é a Lei Federal 4.320, por mais que se fale que é uma lei de 64, é extremamente atual ainda, né, ela é muito bem feita, então ela realmente se mantém viva. A Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Cubatão, Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000, as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e normas do Tesouro Nacional. Isso, a gente acompanha isso todo dia, porque sempre tem alguma modificação para acontecer. A finalidade, para estimar a receita, e aí tem uma diferença bastante significativa, estima a receita, portanto a receita é uma previsão, ela se comporta acima ou abaixo, e a gente tem que acompanhar, mas ela fixa a despesa. O que significa isso? Eu só posso gastar exatamente o que o orçamento me autorizou. Eu não posso inventar nada. Posso gastar menos? Posso, mas a mais eu tenho que pedir uma autorização ao Poder Legislativo e explicar por quê. Não é simplesmente só mandar. Compõem os orçamentos, e aqui a gente fala assim, 3 orçamentos dentro de um só. O orçamento é uno. O orçamento fiscal, que seriam todas as estruturas administrativas, o orçamento da Seguridade Social, que aí junta saúde,
assistência e previdência, que é o tripé da Seguridade, e o orçamento de investimentos, que é aquilo que a gente mais almeja ter capacidade. Destaque-se aqui que nessa proposta que nós encaminhamos, nós conseguimos atingir 6,6%, para ser preciso, né? Eu até arredondei numa outra fala que fiz, 7%, mas precisamente 6,6% de capacidade de investimento previsto para esse orçamento, o que é já um avanço significativo, chegando quase e muito próximo dos 10%, que é o ideal, né? E a sua vigência é anual. Aqui a gente cita todos os princípios orçamentários e acho que é bem interessante, né? O princípio que eu falei da unidade, que o orçamento é um só. A universalidade, nenhuma despesa, nenhuma receita pode estar fora do exercício dentro do orçamento. A anuidade, o orçamento é anual, né? A gente até tem uma lei que faz parte do processo orçamentário, que é a lei do plano plurianual. Ele estabelece 4 anos. Os orçamentos são fatias desses 4 anos previstos. Eu tenho que estar inserido dentro do pluri. O princípio da exclusividade, portanto, matéria de orçamento, é exclusivamente orçamentária. Eu não posso colocar no orçamento nenhuma matéria que seja estranha a ele próprio. Por exemplo, autorizar pagamentos que não sejam ligados à questão da receita e da despesa. O orçamento é sempre feito pelo valor bruto, né? Tem que ter o equilíbrio, receita, tanto que quando nós mandamos o orçamento do Poder Legislativo, a gente manda receita igual a despesa. Durante a execução isso acontece? Gente, essa seria uma utopia, mas receita precisamente igual a despesa seria algo inusitado. Mas o que não pode? É que a despesa seja maior que a receita. Isso é impossível de permitir, né? Legalidade, então eu só posso fazer aquilo que a lei explicitamente me autoriza. Princípio da publicidade. Estamos acabando de fazer exatamente isso, dando publicidade a tudo aquilo que nós estamos propondo. O princípio da especificação, que é no orçamento, está claro aquilo para qual eu vou destinar recursos e qual a receita especificamente que eu pretendo arrecadar. A não vinculação de receita é uma coisa importante de se destacar. Só pode existir vinculação de receita se a Constituição Federal assim permitir. Qual o exemplo? Educação. Eu tenho que gastar no mínimo 25% dos impostos próprios e transferidos. É uma vinculação? Mas quem autorizou foi a Carta Magna. Então, aí pode. Fora isso, nós não podemos criar lei municipal vinculando receita. Isso é inconstitucional. Ele tem que estar claro, exato. Não posso ter dúvidas com relação aos valores apresentados. Então, são os princípios básicos a nível de elaboração do orçamento. Aqui é o nosso ciclo orçamentário, ele é interminável, né, gente? Nós estamos acabando um ciclo agora de proposta, quando começar o ano que vem, começa tudo de novo, né? Essa é a graça, viu, vereador? Manter o emprego da gente, né? Aqui, mostrando exatamente o que cada uma das leis, ela pretende, né? Então, o plano plurianual, ele pretende planejar de maneira macro. A lei de diretrizes orçamentárias orienta como é que eu devo fazer o orçamento. E aí a lei orçamentária anual, a LOA, ela executa exatamente o quê? As políticas públicas e programas de governo, né? Em parceria com o Poder Legislativo, a gente consegue desenvolver a cidade da maneira como a gente entende que é o melhor. Aqui os ciclos, né? Então o PPA vai até 2025, esse que está vigorando, né? Está em vigência, e aí nós estamos na fase de elaboração da LOA 24. Aí o ciclo como é que funciona? Elaboração, aprovação, execução, e eu destaco muito isso aqui, né? E é aí que é a nossa parceria principal com o Legislativo. A avaliação. Como avaliar o que nós executamos? A qualidade dessa execução. Deu para atingir tudo o que se pretendia? Conseguimos fazer o que a população precisava? É isso que a gente precisa fazer uma grande discussão. Bom, agora falando propriamente dos números, lembrando que receita, ela é prevista e planejada, em princípio, pela Secretaria de Finanças, porque ela tem todas as nuances e características de cada uma das rubricas que se apresentam no orçamento, né? Então, o valor estabelecido está assim distribuído, né?
As receitas correntes, que são aquelas derivadas da arrecadação tributária, arrecadação direta, que não impõe nada com relação à parte de capital, 1.732 bilhões, aí um valor bastante mais significativo, e aqui justifica-se. Nós mandamos aqui para o Legislativo a metodologia, a memória de cálculo, como é que a Secretaria de Finanças chegou nesse valor. Né? Por quê? Uma revisão de vários itens da Receita, mostrando que nós estávamos um pouco aquém daquilo que era possível. Então, pôde-se avançar, principalmente mudança da atividade econômica. Isso é uma coisa que mexe muito. Então, o ISS, repasses de ICM, Fundo de Participação dos Municípios, tudo isso influencia. E aí, receita de capital, essa aqui destinada exclusivamente à questão da criação de patrimônio, né? Só, eu não posso usar para nenhuma outra finalidade, 27 milhões e 900. Temos aí, então, a receita bruta de 1.660, e aqui, a dedução de 157 milhões é o quanto nós somos obrigados a contribuir com o Fundeb. Então, nós devolvemos esse recurso para o Fundo de Desenvolvimento do Magistério, né, que depois repassa para a gente a nossa fatia per capita a alunos matriculados. Então, só que Cubatão contribui mais do que recebe. Diferente de alguns municípios do entorno, que recebem muito mais do que contribui. Cubatão ainda está recebendo menos do que contribui para o fundo. Totalizando de uma receita líquida, 1.602 bilhões. Esse valor é o valor que foi distribuído entre todas as secretarias e autarquias. Aqui vamos destacar alguns tributos que eu achava que era importante a gente conhecer. Então, a previsão estabelecida pela Secretaria de Finanças é de 138 bilhões de IPTU, 220 bilhões de ISS, aqui uma melhora significativa, né? 664 milhões de ICM, e aí reforçando a melhora da atividade econômica. Royalties, né? Aqui 114 milhões, mas a gente possivelmente logo no início do exercício pode até ficar um pouco mais cauteloso, porque a Agência Nacional de Petróleo tem mudado alguns critérios. Pode acontecer de que a gente tenha uma arrecadação menor. Cubatão tem uma série de ações já movidas para poder melhorar essa arrecadação, mas vai depender também do bolo, né? Quanto maior o nível de extração petrolífera que a gente tem, maior a possibilidade de arrecadação e distribuição de royalties. Lembrando que nós estamos aqui sob uma malha enorme de tubulações da Transpetro que nos impõe um risco bastante grande. Portanto, nada mais justo que sejamos indenizados por isso. Né? E aí, FPM, que é o Fundo de Participação do Município, uma transferência de 96 milhões, e aí taxas, ITBI, PVA, que são um pouco menores. Né? Essa retenção do imposto de renda fica direto para nós aqui, justamente retenção de folha e uma série de coisas que nós retemos, o imposto já fica no município. Tá? Então, esses são os principais e mais destacados tributos. E aí a gente calcula, na realidade, a vinculação à base de incidência do cálculo que se faz para a educação e saúde. Né? Baseado em todos os tributos que são envolvidos e menos o valor da formação do Fundeb. Né? Então, a base de cálculo para 25% e 15% é 1,032 bilhão. Né? Então, é importante que a gente tenha aonde que se calcula para chegar o valor mínimo que eu tenho que pôr na educação, o valor mínimo que eu tenho que pôr na saúde. Eu gosto sempre de destacar isso e deixo registrado para todo mundo que estiver fazendo análise possa estar se baseando nisso. Aqui é a divisão que nós fizemos por fonte de recurso. Né? Lembrando que o Tesouro Nacional estabeleceu um critério novo. Do ano 2000 para cá, algumas mudanças foram acontecendo e ele começou a criar fontes de recursos. A primeira fonte que nós temos é a fonte do Tesouro, aquele cuja arrecadação é diretamente feita por nós. Depois nós temos a fonte 2, que é a transferência estadual, incluindo os convênios. A fonte 3, recursos próprios dos fundos vinculados, são recursos que o Fundo de Cultura, Fundo de Habitação,
fundo de transporte, fundo de trânsito, tudo isso ligado direto ao fundo do idoso, receitas deles já pré-estabelecidas, fonte 3. Receitas de convênios federais, ou incluindo aqui transferência SUS, né, fonte 5. Outras transferências mais genéricas, e tanto que o valor é insignificativo, fonte 6, e a operação de crédito, a gente é obrigado a deixar esse item aberto. Por isso, o valor é bastante curioso de R$1.000. Né? É só porque a fonte precisa estar aberta. Senão eu tenho que mandar um projeto de lei alterando tudo isso. Total da receita orçamentária, como a gente já tinha mostrado, 1.602 milhões. Aí o resumo de tudo que vai ser gasto com relação às receitas próprias e às receitas transferidas. 1.740 milhões a Prefeitura, a Caixa de Previdência, aqui a área especificamente da saúde, 47 milhões, CMT, 6.920, então aqui estou falando da receita própria deles mesmo. Fundo de Previdência, 242 milhões, aqui é a arrecadação que é própria do fundo, tá? Incluindo as aplicações. A receita bruta de 2 bilhões e 37, deduções do Fundeb, 138 milhões, e aí a receita líquida orçamentária geral, incluindo administração direta e indireta, 1.899. Por que não está naquele 1.600? Porque aqui as autarquias têm receitas específicas que são só delas, né? Então a gente tem que separar a CMT e a Caixa. Aqui uma demonstração da previsão da receita e das transferências. Então, a receita de administração direta bruta, 1.740, mais as suas deduções, receita líquida, 1.602, a administração indireta, 297 milhões, e uma receita bruta de 2 bilhões e 37 milhões, para uma receita líquida de 1.899. A receita da administração indireta discriminada, quais são? Então, ali, os 297 estão ali distribuídos. 47 milhões para a Caixa de Previdência, 242 milhões para o Fundo e 6 milhões 920 para a Companhia de Trânsito. Transferências financeiras, recursos que nós do Tesouro transferimos para determinadas unidades. Câmara Municipal, 68 milhões 502, aqui são os duodécimos que é de nossa obrigação, mediante vinculação constitucional. Não é a Câmara que estabelece isso, ela tem direito constitucional a isso e a gente precisa repassar. Fundo de Previdência, aqueles 252 milhões, aí a nossa transferência, quando eu falo Fundo de Previdência, essa é a parte da Prefeitura, aqui é a arrecadação direta, é a soma. Tá? Então, o Fundo Geral tem mais de R$500 bilhão de reais transferidos neste ano. Destaque, nós já tivemos alguns problemas há 2 anos atrás, que nós contávamos com recursos, porque tínhamos sido cientificados de que o governo federal tinha uma dívida do Comprev, que é a compensação previdenciária, que viria para nós. Bom, estava garantido, tudo acertado, por isso que nós não colocamos no orçamento. Não sei se o vereador se recorda, tivemos aquela polêmica, aquela questão toda. Mas só foi por isso que não colocamos. Agora, tem sinalização de vir recurso de novo. Nós ignoramos essa sinalização e estamos preferindo contar com aquilo que é nosso mesmo. E, pois, se vier, ótimo, é um excedente, tá bom? Então, a gente está colocando tudo aquilo que a Caixa solicitou, nem um centavo a menos. Esse ano já foi assim, para o ano que vem, idem. Né? Então, a receita corrente líquida estimada, 1.574 bilhão. As emendas impositivas, baseado numa alteração da lei orgânica, 31.493.000. Esse é o direito que a Câmara Municipal, através dos seus vereadores, tem como propor coisas ao orçamento. Né? Justamente, por quê? Porque a Câmara tem a sua proximidade maior com a população, imediata. Então, ninguém melhor para saber alguns anseios que a população já tem. Isso, para destinar recursos para isso, tá certo? Individualmente, cada vereador tem direito a 2.099.000, um valor bastante razoável para esse ano, acho que vai dar para atender muita coisa, né, vereador? Aí a discriminação das despesas
falando dos órgãos, o nosso princípio é do equilíbrio, a ideia é sempre equilibrar. Se nós pudermos ter superávit, ótimo, mas se não, no mínimo tem que ser equilibrado. Aqui, então, como é que ficaram os órgãos, né? A previsão das despesas por secretaria de 1.262 bilhões, assim distribuídos. Destaque aqui para saúde e educação sendo o maior orçamento, né, como não podia deixar de ser, seguido imediatamente pela saúde, né, mais de 300 milhões de reais. Eu acho que, e mesmo que a gente quisesse pensar que é suficiente, a gente sabe que nunca é, né? Principalmente saúde, né, que saúde nesse país precisa estar cada vez maior, não tem jeito. Aí, alguns destaques. Por que finanças tem um orçamento tão grande? Finanças tem grande aqui nessa demonstração, porque o mapa de precatórios judiciais fica na finanças. Portanto, aí a gente tem mais de 40 milhões aí, que é só de sentenças judiciais que são obrigados a serem pagos pelo município. E aí eu gostaria de destacar por que planejamento, que é a minha secretaria, por que o planejamento está tão alto? 42 milhões de reais para o planejamento, que é um órgão meio, não é um órgão fim, é porque, por enquanto, a reserva de contingência das emendas impositivas estão aí. Portanto, mais de 30 milhões estão aí alocados. Tá certo? Então, assim que os vereadores propuserem as emendas, né, e a gente distribuir para cada secretaria essas emendas, a Secretaria de Planejamento diminui sensivelmente para a execução do ano que vem. Tudo bem? Aqui volto a dar o destaque geral, né? Aqui as secretarias como um todo, faço um destaque aí, saúde, educação, e volto a falar finanças, aqui por percentual de distribuição, e esse último item, transferências financeiras, 339 milhões, são aqueles recursos transferidos para CMT, Fundo de Previdência e Caixa. Tá? É tirado da receita total do Tesouro, portanto é importante que se diga. Aqui eu falei que eu ia destacar por que a Secretaria de Finanças tem um valor tão alto, né? Então, 44 milhões de reais está ali na Secretaria de Finanças, né? Destacando para precatórios de pequeno valor, 3 milhões, e os precatórios em geral, que são as grandes ações, 41 milhões. Nós, graças a Deus, sistematicamente temos diminuído o mapa. Quem estabelece esse mapa não somos nós, é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas vem diminuindo por quê? Ao longo deste governo, nós já, e eu acho que é importante destacar em audiência pública, já amortizamos dívidas na ordem de 1 bilhão de reais. Né? Então, pagar dívida não é fácil, ainda mais quando você tem um represado, um estoque muito grande, mas já foram 1 bilhão. Então, ao longo dos anos, a gente vai estar fazendo a diminuição e deve diminuir mais ainda. Tá? Então, precatórios, 44 milhões. Aqui, as emendas legislativas, então 2% da receita corrente líquida, 31 milhões, 2 milhões para cada, e 99 para cada vereador, e aí o valor da base de incidência, quanto é a receita corrente líquida? 1 bilhão 574 milhões. Tá? É importante aqui que tudo isso está naquele quadro anterior, mostrando como é que se calcula a receita corrente líquida para destacar. Tá bom? Então, volto a insistir o quanto cada um tem. As despesas, nós estamos prevendo na educação, esse valor de 397, ele representa não um percentual de 25, um percentual de 38. Tá? Então, é importante que se diga que o quanto Cubatão se dedica a transferir recursos para a educação. Tem muita coisa para fazer? Sim, mas tem que ter o recurso lá alocado para começar a fazer. Saúde, deveria ser 15. Mas nós dedicamos sempre, já as execuções já vêm acima de 18 há muito tempo. Né? Na época da pandemia, por mais situação... Nessa proposta orçamentária é previsto 23,53, que é baseado no quadro permanente que nós temos hoje. Né? É óbvio que muitas revisões deverão ser feitas e alterações de algumas situações. Então, hoje os gastos estão previstos nesse valor.
resultado positivo. Receita menor que despesa negativo, aqui despesa maior que receita, né? Equilíbrio, receita igual a despesa. É claro que seria maravilhoso. Oi. Nós não temos obrigação de guardar nada na poupança. O poder público arrecada para reverter em bem-estar social. Ele não tem que guardar dinheiro, ele tem que ter recursos suficientes para atender. Beleza. Para atender exatamente todas as demandas da população. Então, o ideal é que eu tenha equilíbrio. E aí, um quadrinho só para poder deixar todo mundo meio alerta. Dívida nunca pode ficar pendendo mais na balança. O nosso objetivo, equilíbrio orçamentário. Dessa maneira. Eu gostaria, vereador, também de apresentar a questão de um destaque que Cubatão tem avançado muito nos 2 anos. O orçamento participativo. Nós conseguimos montar um sisteminha, né, que permitiu à população dar uma devolutiva para a gente. Durante o processo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós pedimos que escolhessem 3 áreas importantes para isso. E ela escolheu. E agora, cada área que eles escolheram, né, dessas 3 áreas, propuseram 3 projetos que a população escolheu quais seriam destacados. Né? Então, a votação foi totalmente online, no período de 1 a 31 de agosto. Né? E nós tivemos aí, pode parecer pouco, 378 votantes, mas nós estamos começando o processo agora. Né? Eu posso destacar a vocês, enquanto eu cheguei a ser gerente do orçamento participativo do município de Santos, enquanto ainda estava na ativa. Tá? A primeira participação que nós tivemos 12. Né? As pessoas têm dificuldade, primeiro, de entender, segundo, de acreditar. Isso é importante que se diga. Um processo só é bem sucedido se ele tiver credibilidade. Né? E é isso que nós estamos cultuando aqui. Estamos tentando trazer a credibilidade. Nesse segundo, o primeiro ano foi muito menos, agora já tivemos 378. A nossa ideia é cada vez mais, e se a população se enturmar, melhor ainda. Por que online? Por que não faz presencial, não sei o quê? Veja, o nosso objetivo é atingir o maior número possível de pessoas. O online facilita e muito. Né? Hoje em dia, a grande maioria, que eu acredito, tem um celular. Esse sistema é para votar pelo celular, inclusive. Né? Então, isso ajuda muito. Né? Aí, após a consulta da LDO, onde foram elencadas as 3 áreas de prioridade, foi saúde, infraestrutura e educação. Aqui foi uma surpresa. Saúde e educação era muito natural, né? Faz parte do nosso cotidiano. Mas infraestrutura foi uma surpresa, porque nós tínhamos em mente que seria segurança. Não, a população escolheu infraestrutura. Né? E aí acende um sinalzinho de alerta para a gente com relação à zeladoria da cidade. Né? Talvez seja isso que a população quis se manifestar. Ótimo, é esse diagnóstico que nós precisamos. É por isso que a população tem que estar cada vez mais próximo da gente. Tá? Aí nós, quando fizemos a questão da dividimos a cidade em 7 regiões, criando uma 8ª para pessoas não residentes no município. Né? Por quê? Porque tem muita gente que é cubatense, mas não está aqui. Está morando fora. Essa pessoa não tem o direito de votar? Não, tem sim. Tá? A gente criou uma parte separada para mostrar que a pessoa está de fora, mas ela está antenada e alerta para a sua cidade natal. Então, a gente também permitiu que eles pudessem. Né? Aí, a base de pesquisa do cidadão foi o CEP, né? E aí, com a maior dificuldade que a gente possa ter, ainda foi a melhor forma que nós encontramos de poder referenciar. Aqui tem a divisão, né, saúde, melhorias no sistema de agendamento de consultas, essas foram as 3 propostas apresentadas pela saúde para que a população pudesse votar na área da saúde. Melhorias das estruturas das unidades de saúde e ampliação de disponibilidade de exames. Aí é que veio demonstrar, é isso que a população mais queria. Portanto, recursos do orçamento participativo, que a gente destinou uma parte daquela verba que está lá na Secretaria de Saúde, parte foi imposta, assim como tem as emendas impositivas, que tem que ser gasto daquele jeito que o vereador destina, aqui
nessa parte da ampliação e disponibilidade dos exames, está consolidado pelo orçamento participativo, portanto tem que ser executado. Tá? E aí para nós foi uma surpresa, a gente imaginou que fosse outras coisas. Olha quanta coisa boa que a gente tem de informação. Na área da infraestrutura, disparado foi a implantação de placas e emplacamento, né? Nome de rua. Eu confesso para vocês que, assim, eu tenho uma ligação forte com a cidade, os vereadores até já sabem dessa história. Minha bisavó, nome de escola aqui, meu avô foi no Parque Anilinas, na época da fábrica, minha esposa é daqui, né? Então, mas quando eu comecei a frequentar mais Cubatão, há uns 34 anos atrás, eu tinha dificuldade de saber referenciar. Minha sogra, minha esposa, morava ali, minha cunhada ainda mora, ali no Costa Silva. E aí, para achar uma placa ali, às vezes é difícil, né? Eu não sabia onde era Vaz de Camões, aí, puxa, era meio complicado. Aí, o público também entendeu a necessidade disso, né? A gente já conversou com o pessoal da CESEP, né, que vai ajudar na questão de emplacamento. É antiga. Chegou a ser feito umas placas e tudo, acabou não sendo, em outros governos, não sendo, pelo que me falaram, não sendo instalado, né? Então, aí a infraestrutura. Na área da educação, aumento da segurança das escolas. A gente não teve o segmento segurança pública, mas dentro das escolas, sim, né? Então, a população escolheu aí a destinação do recurso do orçamento participativo em prol da segurança das escolas. Aumento de vigilância de câmeras, aumento de contingente da guarda, então tudo isso está aí evidenciado. Aqui o nível das respostas, né? Então a ampliação da disponibilidade de exames foi 12,8%, implantação de placas 18,1% e a segurança 17,1%. Outras demandas que não conseguiram juntas atingir a opção, mas somaram aí 51,3%. Então, veja quanta coisa ainda dá para avançar. A nossa ideia é para o ano que vem, 2024 para 2025, que a gente comece os processos antes e dê mais tempo até para a população. Quem sabe se a gente, 2 meses, ela incentivada mais, né? De qualquer maneira, nós vamos mostrar aqui o quanto a gente divulgou, né, que era importante. Aí os resultados por região, né? Então, destacando aqui alguns bairros, né, que saúde disparadamente nessa região 3. Os canais de divulgação, nós usamos a página oficial da Prefeitura, né, as redes sociais da Prefeitura, Facebook, que é o Instagram, plataforma Gov e o WhatsApp. A gente tomou um cuidado de quem tinha bastante contatos, né? Principalmente nós lá na Secretaria de Planejamento, pessoal que está muito engajado na questão com a população. O WhatsApp também foi usado para poder incentivar o pessoal. Gente, vamos votar, olha só, não sei o que, tem uma chance de você se manifestar. Vamos aproveitar, né? E aí os canais de divulgação e a fixação de cartazes. Todos esses lugares aqui tiveram cartazes distribuídos. A gente mandou confeccionar uns cartazes legais para poder informar e todos eles receberam esse tipo de divulgação. A gente acho que tem umas fotos aqui. O cartaz era assim, né? Então, ficou bem explicado, data de divulgação, né? Aqui o quanto foi feito no Instagram e no Facebook, na página da Prefeitura, né? Talvez o ano que vem a gente quer fazer mais coisa ainda. Aqui mostrando os murais, né, onde foram colocados, a Câmara Municipal também, né? Alguns exemplos. Mais alguns. E aqui os nossos canais de contato para qualquer coisa que precisava fazer do orçamento participativo. E é isso, vereador. É o que nós tínhamos para apresentar hoje, para informar sobre o orçamento de 2024. Obrigado. Obrigado, secretário. Wilner, antes de abrir aqui a palavra para quem deseja perguntar,
eu gostaria de fazer duas perguntas para o senhor. A primeira, em relação, agora nós estamos no processo da reforma tributária, né? Claro que é um processo por etapa, né? Que se inicia já aprovado ontem no Congresso, né? No Senado. E um orçamento nosso aqui municipal perto aí de 2 bilhões. E a gente tem aí percebido que com essa reforma haverá mudanças, né, a nível de taxas, impostos, que é claro sempre para melhorar, para dar uma condição melhor de investimento. Essa é a ideia. Essa melhora de investimento e a diminuição daquele que contribui, que é isso que é o objetivo, isso fará com que teremos uma redução num total em relação aos impostos que chegará a atingir o nosso município ou não? Vereador, na realidade, com relação a essa questão do planejamento tributário, é mais pertinente a CEFIM. Eles é que controlam muito mais isso. A gente sim participa muito nas conversas, até a nível de tentar informar. Fica um pouco difícil ainda de fazer algumas projeções, mas é claro que a ideia é que você melhore a qualidade da transferência. Se isso melhorar, né, porque não afeta muito a questão do imposto sobre a propriedade. Então, o IPTU não mexe. Mas alguns impostos sobre serviços da atividade econômica, sim. ISS, o próprio ICM. A ideia é melhorar a distribuição. Se isso acontecer, é óbvio que aumenta a remessa, por causa do município, e aí a capacidade de investimento melhora. Uma coisa que é bom destacar, quando a gente falou que a receita é previsão, facilita toda e qualquer revisão que precisa ser feita. Então, se mudar as regras do jogo, e toda vez o Código Tributário Nacional ele diz o seguinte: toda medida aprovada num exercício só pode vigorar no outro. Muito bem, ótimo. Se eles aprovarem agora, se der tempo de aprovar nesse exercício, a gente vai estar revisando permanentemente, junto com a CEFIM, o que vai ser por ano que vem. Então, as perspectivas me parecem muito positivas. Essa participação online da população, e a gente percebe que a saúde e a educação vai ser prioridade sempre. E a surpresa na infraestrutura, que nós temos vários pedidos de requerimentos, ofício, indicações, justamente nessa área específica. Que entendemos o vereador, como Vossa Excelência citou, o vereador sendo para-choque da população, é o que a gente é mais cobrado. E aí faz com que o trabalho do vereador também se destaca dentro dessa situação. E aí, quando se fala na participação online da população, e aí se tem a infraestrutura inserida nesse contexto, é obrigatório essa participação da população, que isso seja executado. E dentro dessa questão específica, tem um planejamento já em cima dessa participação da população já para o ano que vem? Tem sim, vereador. Na realidade, a gente colocou nas ações, né, que são destinadas especificamente àquilo que a população escolheu, uma marca, né, OP, Orçamento Participativo. Portanto, ali é prioridade de gasto. Né? Então, você pode planejar a execução do exercício de várias maneiras. Mas, de qualquer maneira, o importante é que este item tem prioridade absoluta. Então, vai se dar prioridade a executar esse e o cumprimento na integralidade. Então, é isso que nós vamos estar acompanhando no ano que vem. Eu lembro ainda que, no ano passado, nós conversamos bastante da divulgação desse novo sistema para aumentar justamente a participação da população. E isso, sim, claro, passando credibilidade, que é o que o Executivo quer, o que o Parlamento hoje também tem esse interesse. Ainda estamos longe ainda, entendendo que 378 pessoas está muito longe ainda daquilo que a cidade necessita da participação de todos. E aí há um problema que não é só nisso, há também uma pequena parte
na participação da população, vendo a sessão, vindo aqui presente, ou participando pelas redes sociais, ainda um público muito pequeno. Precisamos fazer algo mais, né? E aí eu acredito que você, que é uma pasta extremamente importante, né, que consiga fazer esse planejamento, que a gente realmente consiga aumentar essa participação. Sem dúvida, vereador, a gente está preocupado, tanto é que a contratação, inclusive, de uma agência especializada em como saber fazer publicidade, né, era necessário, e ela aconteceu e está sendo feita, tanto que as divulgações estão muito mais eficientes. E a nossa ideia para o orçamento participativo do ano que vem, já inserindo na LDO, e no início, é exatamente isso, uma campanha forte, uma divulgação muito forte, porque mídia ajuda muito, né? Então, quando a gente fala de mídia televisiva, é algo que chama bastante atenção, né? E a gente precisa disso. Então, agora que a gente está mais organizado e mais instrumentalizado, acho que vai cada vez melhorar mais ainda aquilo que a gente vai estar divulgando. Para encerrar da minha parte, Wilner, hoje a gente tem percebido aí que o funcionário público, muitas vezes, claro, não na sua totalidade, mas uma boa parte, desestimulado, sem perspectiva de crescimento. E aí a gente vê uma folha hoje, 23,53%, com uma folga boa dentro daquilo que se pode fazer para melhorar as condições do funcionário público. Isso também é uma preocupação nossa, né? E quando você vê o funcionário público desestimulado, isso é algo preocupante, né? Porque é o que toca a máquina pública, né? E a gente tem conversado muito com o prefeito a respeito disso, para que se tenha um plano de carreira aí para os funcionários para os próximos anos, um aumento considerável que consiga aí não chegar perto daquilo que se perdeu, mas que consiga minimizar essa situação. E eu entendo que o parlamento tem cobrado o prefeito e vai cobrar muito mais daqui até o final do exercício de 2023. Para 2024, minha pergunta, tem algum planejamento já para que isso aconteça, para que a gente consiga melhorar as condições do funcionário público? Olha, vereador, nessa proposta que foi apresentada, a gente tem ali só os valores que são destinados ao pagamento efetivo, né? É claro que o prefeito Adhemar teve uma preocupação muito grande ao longo de todo o seu governo, que foi o enxugamento, né? Existia uma série de irregularidades, uma série de coisas que precisavam ser acertadas. Ora, esse processo já foi concluído, né? Por isso que a folha está assim. Não, por que... Lembrando que percentual é algo enganoso, né? A gente não pode esquecer disso. A base de incidência, ela aumentou, né? E nem sempre a gente consegue, mesmo que dando reposição, não chega num volume de aumento significativo. Como o próprio vereador falou, há uma defasagem muito grande em questão salarial. Ocorre que, não sei se a gente conseguiu memorizar, mas quando eu apresentei questão de previdência, é algo que chama muita atenção, né? Ora, nós estamos falando de 1/3 de todo o orçamento do município de Cubatão é passado para a Previdência. Mas isso é um absurdo? Não, não é absurdo, é absolutamente de direito, né? Mas números não mentem, a gente precisa tomar cuidado. Então, qualquer coisa que se faça no ativo, rebate no inativo. E a gente precisa calcular com calma, direitinho, para que nós não entremos numa ciranda, numa roda viva para frente, porque após a extinção da Lei Camata 1 e Camata 2, que falava dos gastos com o pessoal, e eram 65% de gastos, era um absurdo da receita líquida. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu um máximo de 54% da receita corrente líquida, mas é máximo. Se atinge 54%, é obrigado até a readequação com demissão. Isso é um problema sério. Então, para que não crie-se gargalos e nem pressão, a ideia é fazer algo com muito critério. Eu sei que a intenção real do governo após essa reestruturação toda, que já foi feita, é pensar para frente realmente nisso, né? Infelizmente, nós tivemos, eu que já estou há 40 e poucos anos na área
servidor público. As mudanças que foram feitas pelo governo federal acabaram com qualquer perspectiva da carreira pública inicial. Antigamente nós tínhamos incorporações, você tinha uma série de situações, e a aposentadoria integral. Hoje, o servidor não incorpora mais nada, e outra, se aposenta pelo teto do INSS. Então, que expectativa se tem? Então, sim, precisamos ter, concordo plenamente, vereador, um plano de carreira muito bem estruturado, que não se faz da noite para o dia, tem que ser algo muito bem estudado. Eu acho fantástica a parceria aqui, eu sei, sou testemunha disso, da parceria que a Câmara tem. Sempre está conversando, trazendo esses anseios e ofertando sugestões, para que a gente possa estar implementando. Então, essa parceria tem que continuar, perfeita, em sintonia. E eu tenho absoluta convicção, sim, que vai ter, esses estudos estão e vão acontecer mais a contento, e para a implantação, se não até o final do governo, desse governo, no início do governo que vem, com certeza. E aí a gente cria mais uma preocupação, porque quando se fala no plano de carreira, e aí a gente fala de gasto, de receita, e despesa. E hoje, tudo que se pensa no funcionário que está na ativa, reflete no funcionário que inativa. Perfeito. E aí é uma preocupação, porque essa arrecadação, se não tiver já ali parelhando, está prestes isso acontecer. Porque você cria dificuldade para você honrar até com os inativos. Isso, exatamente. Isso, por conta dessa desmotivação, os concursos públicos hoje municipal, por conta de salários, não há uma procura muito grande, e é necessário que se faça o concurso justamente para não deixar que essa lacuna aconteça. E aí a gente não tem visto essa aceitação, os editais de concurso, muitos deles vazios. O que a gente poderia, você na tua pasta, secretária, poderia estar fazendo para que a gente melhore esse quadro? Olha, não é muito assim pertinente a CEPLAN, pensar nisso, mas é claro que a gente colabora e tenta participar de tudo isso. A ideia se você estruturar muito bem um plano de carreira, mostrando que, independente das regras gerais serem muito restritivas e não ofertarem muitas possibilidades, a nível municipal, de longo prazo, a gente pode estar criando alguns dispositivos que incentive a pessoa, a progressão na carreira e o incentivo à poupança. E eu falo poupança de que tipo? A poupança previdenciária, porque nós não podemos esquecer que o próprio servidor novo que vai ser recepcionado, ele terá que fazer, aí forçosamente, a sua previdência privada, para complementar os recursos. Porque uma pessoa na ativa que ganha, vamos imaginar, vai ganhar 10 mil e o teto da previdência não chega a 7, e aí como é que faz? Ele vai ter uma perda. Então ele tem que se prevenir e se precaver com relação a isso. Então é nesse aspecto que eu acho que a gente tem um planejamento e um estudo forte para que incentive aquele que chegar, ele saber o que ele tem pela frente, quais as possibilidades que ele tem de progressão na carreira, e que essa progressão possa servir para ele fazer exatamente essa poupança previdenciária para o futuro. Não sei ainda se está dentro da sua pasta ou se você tem essa condição de ajudar nessa resposta, mas a vontade de terceirizar, ou melhor, a necessidade em certas situações de terceirizar, isso não é um risco para que isso tudo venha acontecendo? Olha, eu sempre entendi o seguinte, a participação do Estado, ele deve ser extremamente eficiente, ela tem que se preocupar. Agora, existem algumas coisas que não são expertises do Estado, e aí o Estado tem que se socorrer da iniciativa privada, sim. A questão que a gente sempre fala é critério. Os critérios precisam estar claros e muito bem regrados.
Se for assim, vereador, tenho certeza que o sucesso acontece nessas parcerias. Agora tem outros dispositivos também, as PPPs, né, parcerias público-privadas, para efetivamente em algumas áreas, como grandes consórcios, obras, essas coisas podem ser feitas. Então, eu acho sim, é salutar a vinda da iniciativa privada, desde que sempre acompanhada com os regramentos próprios e agências que controlem isso. Bom, de minha parte, Wilner, eu encerro aqui as minhas perguntas e franqueio aqui a palavra aos que desejam fazer o uso dela e que possa te perguntar alguma coisa. Se alguém que está nos acompanhando deseja fazer uma pergunta, que fique à vontade. Vai, vereador. Alguém quer fazer alguma pergunta? Marcelo? No microfone, por favor, para ficar registrado. Bom dia a todos. Bom dia, nosso secretário Wilner. Bom dia, nosso vereador Tinho, vereador Rony do Bar, a todos aqui presentes. Doutor Wilner, é só uma pergunta em relação aos servidores. Eu sou servidor há 18 anos, servidor de carreira, concursado, a função auxiliar de serviços gerais. A questão da orientação no tempo da pandemia, parece que a Lei 173, né, que congelou todas as vantagens públicas dos servidores, anuênio, sexta parte, ela ficou congelada, se não me engano, a partir de abril de 2020, depois ela se estendeu até o dia 31 de dezembro de 2021. Eu, como servidor da saúde, muitos servidores de saúde, a gente estava trabalhando, sofri a pandemia, trabalhei na pandemia, porque era servidor da saúde, mas tem muitos servidores, por força da lei, ficou paralisado essa contagem, né, de abril de 2020 e 31 de 2021. Gostaria de saber, secretário, se existe alguma orientação do Tribunal de Contas ou do Ministério Público a retomada do pagamento, não dos retroativos, mas da contagem dos anuênios para os servidores públicos de Cubatão. Obrigado. Nada, obrigado você, Marcelo. Olha, na realidade, eu vou te dizer assim, bem claro, é um assunto pertinente à pasta de gestão. Sim. Né? Ela, com certeza, está acompanhando isso. Eu não vi nenhuma instrução do tribunal com relação a esse tipo de coisa. Quando aconteceu a suspensão, e aí a única coisa que o tribunal já se manifestou é que não há retroatividade com relação a isso. Foi proibido naquele período e não é para voltar. Né? Vai continuar a partir de. Né? Isso foi definido lá. Mas eu tenho absolutamente convicção de que a gestão está vendo isso. Né? Nós, quando acontece de um aumento de despesa, e que a Câmara precisa ser informada, até para alguma tomada de decisão, por exemplo, voltar a pagar alguma coisa, a gente tem que fazer um impacto. Sim. E fazemos o impacto orçamentário nós, lá no planejamento, e o impacto financeiro lá na CEFIM. Né? Até agora não vimos nada disso. Mas, com certeza, a gestão está vendo isso, Marcelo. E é um canal muito fácil, né, para conversar lá. O secretário adjunto Zé Luiz e a secretária da pasta, a professora Célia, tenho certeza que terão condições de estar colocando para vocês. Né? Fique tranquilo, à vontade para conversar lá. Tá bom? Bom, então, sem mais perguntas, informo a todos que está aberto aos munícipes a contar desta data para apresentação de sugestões de emendas que podem ser encaminhadas à divisão legislativa da Casa. Sendo assim, secretário, eu agradeço a sua presença, a sua exposição, mesmo algumas perguntas, até mesmo feitas por mim, não sendo da sua pasta, mas pelo conhecimento que tem, importantíssimo. Obrigado. A gente agradece a sua participação, a participação do vereador Rony, a participação dos funcionários da Câmara, a todos os presentes, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado a todos.
A audiência pública para a apresentação da peça orçamentária para 2024 terminou neste exato momento. Eu converso agora com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, o vereador Marcos Roberto Silva Outinho. Vereador, mais uma audiência com relação à prestação, ao orçamento para 2024. O senhor fez algumas indagações, algumas preocupações, e entre eles o senhor tocou num assunto extremamente interessante que preocupa, que é o plano de carreira, não é? Bom dia ao senhor. Bom dia, Washington, a todos que estão nos assistindo. Realmente é uma preocupação, não só minha, mas de todo o parlamento, né? Até por conta que o orçamento previsto, né, para o ano que vem, 2024, perto de 2 bilhões, né? E isso aqui esclarecido pelo nosso secretário de Planejamento, o Yuri, nos deu aí uns dados importantes em relação ao crescimento, né, de investimentos para o próximo exercício. E, além disso, a gente tem aí a obrigação de melhorar a vida do servidor. E foi isso que nós procuramos saber, a questão da folha de pagamento, que hoje está em torno aí de 23,5%, né, 23,53%, que tem uma folga aí para que se faça um plano de carreira aí, que o funcionário seja beneficiado e que a gente consiga aí atrair novos funcionários para o nosso município, que isso faz com que melhore o atendimento à nossa população. A cidade é preparada para encarar aí, digamos assim, 2024, com o que o senhor viu aqui? Sim, sim, importante, né? Um orçamento considerável, né? Uma receita considerável, mais uma vez, falar perto de 2 bilhões, isso faz com que o próprio exercício do vereador, com as emendas impositivas, acaba ajudando também o executivo, de certa forma, destinando, fazendo com que o executivo faça aquilo que o vereador impôs através da verba impositiva, que isso é um anseio também de melhorar a vida das pessoas, da nossa cidade e da nossa população. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos, fiquem com Deus. Muito bem, está aí a participação do vereador Marcos Roberto Silva, o vereador Tinho, conversando conosco aqui no término da audiência pública para a apresentação da lei orçamentária para 2024. E agora eu converso aqui com o secretário de Planejamento, gentilmente nos atende mais uma vez, não é, secretário? Parece que foi outro dia, no final de 2022, que nós conversamos sobre planejamento para 2024. Já estamos no final de 2023, muitos números, vários estudos se preparando para 2024, né? Bom dia ao senhor. Bom dia, eu acho que bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara. O senhor falou coisas interessantes que nos chamou a atenção, resumo total do município, né? O senhor citou ali entre eles. Para chegar a esse resumo também, haja números e haja trabalho, não é, secretário? E é um esforço conjunto, eu acho, que eu acho que é importante destacar, que é o seguinte, a Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Finanças, buscam os melhores resultados possíveis, né? Então, melhorar a arrecadação, para poder distribuir essa arrecadação da melhor maneira possível para a população, que é o nosso grande objetivo, o bem-estar da população. Então, melhorou muito, eu acho que teve uma significativa melhora a nível de receita, de previsão, e a gente já distribuiu para poder melhorar mais as áreas que são mais assim solicitadas. Saúde, educação, infraestrutura, como a gente colocou ali, né? Isso é importante. Essa infraestrutura também faz parte deste planejamento. Há muitos estudos com relação a isso também, não é, secretário? Sim, porque na realidade quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando da zeladoria geral da cidade, né? Então, muita coisa tem para fazer, a gente sabe disso, mas o governo tem se empenhado ao máximo de tentar melhorar cada vez mais essa infraestrutura. E aí veio mostrando que a população também quer.
né? Ela não só quer segurança, ela também quer uma infraestrutura adequada. E isso vai ser destinado. Agora, só para encerrar com o senhor, é necessário, mas a folha de pagamento também é alta, né? É necessário, o funcionalismo público, claro, mas é altíssima. Mas como eu até frisei na audiência, o prefeito Adhemário tem se preocupado demais com relação ao equilíbrio, né? E ele conseguiu acertar alguns equívocos que haviam, né? Por isso conseguiu uma redução. Mas por que da preocupação, eu acho, né? É que nós temos a questão previdenciária. Todo o reflexo que eu tenho, se eu fizer no ativo, vai refletir no inativo. São recursos grandes e nós não podemos correr o risco de não ter recursos para pagar o inativo. Não é justo, né? A pessoa já cumpriu sua etapa. Então, essa é uma preocupação imensa do governo, né? Então, tudo é feito com muita cautela e muito estudo, tá? Mas não está deixando de ser feito, não. Um abraço e até a próxima, hein? Eu que agradeço, obrigado, obrigado a todos. É uma satisfação sempre estar aqui. Muito bem, está aí a participação do secretário de Planejamento da cidade de Cubatão, Wilney José Fraga, conversando conosco aqui no término da audiência pública para a apresentação da lei orçamentária para 2024. Você em casa que nos acompanhou, os nossos sinceros agradecimentos em nome de todos os funcionários da TV Câmara. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.